Você sabia que dá para ficar milionário com apenas 10 mil reais? Meu nome é Betina. Opa, meu nome não é Betina. Eu tô aqui para te contar um pouquinho mais sobre mercado financeiro e investimentos e sobre como é possível você aumentar o seu patrimônio de 10 mil reais para 1 milhão de reais. Tem algum segredo para ficar milionário investindo no mercado financeiro? Tem, com certeza. Fica até o fim do vídeo que você vai descobrir como é possível ficar milionário investindo apenas no mercado financeiro. Muitas pessoas acham que investir é coisa para rico e que você precisa ter muito dinheiro para investir bem. Mas a verdade é que o que você precisa é de conhecimento. E é para isso que eu estou aqui. Meu nome é Alex Fararo, eu sou estrategista de investimentos e eu estou aqui para te ajudar a investir bem melhor. Hoje eu quero falar com você sobre essa possibilidade de ficar milionário investindo. Para começar, é muito importante a gente entender um conceito muito disseminado, mas pouco compreendido na prática, que é o de juros compostos. Esse conceito de juros compostos, ele é fundamental para você conseguir alavancar os seus ganhos, não só no mercado financeiro, mas em qualquer outro investimento. Mas o mercado financeiro, ele vai trazer consigo algo que a gente chama muito de forma corriqueira de juros sobre juros. O que são os juros sobre juros? E por que os juros compostos é chamado assim? Bom, de uma forma muito simples. Quando você começa a investir, vamos supor, com 1.000 reais, e aí naquele primeiro mês os seus 1.000 reais rendem 1%, quer dizer, rendem 10 reais, os seus 1.000 viram 1.010. No mês seguinte, no mês 2, quando o seu dinheiro for rentabilizar mais um pouco, a sua rentabilidade ela já não vai ser mais em cima dos seus 1.000 reais iniciais. Ela vai ser em cima dos 1.010 que ficou no final do primeiro mês. Ou seja, você teve os seus 1.000 reais investidos, que a gente chama de capital inicial, ele rentabilizou no primeiro mês 10 reais, no segundo mês, quando for rentabilizar de novo, não vai ser em cima daqueles 1.000, vai ser em cima dos 1.010, ou seja, dos 1.000 de capital inicial mais os 10 de juros, e vai render mais juros, ou seja, ali mais uns 10, 11 reais, né, aí para o próximo mês. A partir desse momento, você já consegue perceber que a rentabilidade ela vai cada vez mais empilhando, ou seja, exponencializando, fazendo com que os seus juros fiquem cada dia maiores. Por isso que às vezes dá a impressão de que para a gente ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, você precisa ter muito dinheiro. Mas esse não é o único elemento importante na hora de você fazer um investimento para que você consiga multiplicar de forma exponencial o seu patrimônio. Um outro fator bastante relevante na hora de você investir é o risco. Aqui eu deixo uma observação de que na hora que você for investir, presta muita atenção qual é o tamanho do risco que você está tomando e quais são os riscos envolvidos naquele investimento. Geralmente, o retorno passado não garante o retorno futuro. Então, assim como, por exemplo, muitas pessoas gostam de investir ou querem investir em Bitcoin e outras criptomoedas, porque no passado elas renderam 100, 200, 300%, ou seja, a pessoa entrou com 1.000 reais, saiu com 3.000, 4.000, 5.000, e até tem gente que diz que entrou com 1.000 reais e saiu com 50 mil reais, né? Esse retorno passado ele não é garantido. Então, ele é uma performance que aconteceu em um determinado cenário, em um determinado contexto. Então, quando a gente fala de risco nos investimentos, por que ele é fundamental para te ajudar a ganhar o dinheiro que você quer, a multiplicar exponencialmente o seu dinheiro até chegar no seu primeiro milhão, ou segundo milhão, não sei quanto você tem, né? Mas esse conceito de risco, ele vai te ajudar porque normalmente, repito, normalmente, quanto maior o risco, maior é o retorno esperado para aquele investimento. Então, quando uma pessoa compra um investimento de renda fixa, ela sabe que aquele investimento tem baixo risco. Por ter baixo risco, também ela não espera um retorno extremamente elevado. Ela espera que tenha um retorno consistente ao longo do tempo, ou seja, que ela não vai perder dinheiro e que ela tenha mais ou menos uma noção de quanto que ele vai render a cada ano. Já quando você, investidor, compra uma ação, a sua expectativa é de ganhar um retorno muito mais alto, porque você sabe que aquela ação ela tem risco. Ou seja, a empresa pode quebrar, ou mesmo que a empresa não quebre, ela pode começar a ter uma performance muito ruim, né, ter menos lucro, a economia pode entrar em crise, o setor dela também entrar numa recessão. Então, ao pensar sobre risco, apesar de nós pensarmos automaticamente que existe um retorno elevado no futuro, existe essa possibilidade sim. Mas quando você constrói uma carteira de investimentos, e isso a gente vai falar em outros vídeos,
a sua carteira de investimentos precisa estar diversificada para que esse alto risco também fique diluído e você consiga extrair dos seus investimentos um retorno potencial elevado com um risco mais equilibrado. Lembrando sempre de manter esse risco alinhado ao seu perfil de investidor. Agora me conta, você já fez algum investimento de risco e não teve um alto retorno? Deixa aqui nos comentários se você já perdeu dinheiro investindo em algum produto de risco. E por que o risco ele é tão importante? Porque, inclusive, em um outro vídeo eu falei um pouquinho sobre volatilidade, depois eu entro mais nesse detalhe, mas a volatilidade ela é muito importante para você medir o risco e também para você ter uma expectativa de retorno. Porque é a volatilidade que vai medir para você, né, ainda nesse quesito de baixo risco e alto risco, o potencial de retorno, né, de acordo com o cenário econômico. Dentro ainda desse quesito de alto risco e baixo risco, o fator volatilidade, que é a medida usada, né, estatística, para a gente saber qual o tamanho desse risco de oscilação dos preços, ela é muito importante para você estimar qual o potencial de retorno do seu investimento. Então, por mais que uma perda no investimento de risco ela possa ser ocasionada, o potencial de risco, o potencial de retorno ele acaba sendo maior. Porque a volatilidade ela é essa medida de risco quando o preço oscila para baixo e quando ele oscila também para cima. E é nisso que a gente começa a ganhar, quando a gente acerta um investimento em que a volatilidade ela é alta e ela vem para cima. Com isso você consegue ter uma expectativa mais elevada de retorno, com essa volatilidade mais alta. Agora, nem sempre a volatilidade vai ser benéfica, porque muitas vezes você pode aplicar num determinado produto no momento errado. Um terceiro fator muito importante é a disciplina e consistência ao fazer investimentos. Então muitas pessoas acham que para sair dos 10 mil reais, chegar num 1 milhão, vai ser fácil e rápido, né? Que você pegar esses 10 mil reais, você vai colocar ali numa poupança, num fundo multimercado de renda fixa, e dali a 5, 10 anos você já tem 1 milhão de reais. Não é assim, tá? Não é assim que acontece. Poucas pessoas conseguem, de fato, acertar investimentos que vão multiplicar exponencialmente o patrimônio delas em pouco tempo. Isso é muito difícil, e geralmente as pessoas que fazem isso, elas estão tomando muito risco. Mas a maioria das pessoas que consegue acumular um patrimônio saindo dos 10 mil e chegar num 1 milhão, assim como foi o caso daquela história da Betina, não sei se você se lembra, né? Um caso muito famoso, né? Dessa moça de marketing que falou que saiu ali, acho que nem sei se foi dos 10 mil reais, mas talvez dos 1.000 reais e chegou a 1 milhão. O que ela não contou no vídeo dela é que aquele 1 milhão que ela formou de patrimônio não foi saindo de 1.000 reais de uma aplicação só. Ela conseguiu esse 1 milhão de patrimônio investindo consistentemente e trabalhando para acumular mais recursos. Não basta simplesmente você colocar uma pequena quantia de dinheiro e esperar que ela se multiplique de forma mágica. É importante que você coloque dinheiro consistentemente, para que ao longo do tempo você obtenha os recursos que você quer. E aqui você vai conseguir usar a seu favor o fator tempo, porque o tempo, com consistência, ele vai permitir que você aumente o seu capital, voltando lá para o primeiro ponto, que é o de juros compostos. Agora, o último ponto, e não menos importante, é qual investimento que vai me fazer ter todo esse ganho e alcançar 1 milhão de reais. Agora, se a gente fizer uma outra conta reversa, utilizando esses 3 elementos que eu trouxe para vocês, juros compostos, volatilidade, né, o risco, e a consistência de aplicações e a disciplina de aplicações, quanto tempo eu levaria no investimento comum para alcançar 1 milhão de reais? Será que é possível realmente sair dos 10 mil e chegar no 1 milhão? Bom, se você pegar a matemática financeira e fizer ali na formulinha de juros compostos algumas substituições, quer dizer, o valor inicial ser os seus 10 mil, e você dizer que o seu valor final é 1 milhão que você quer alcançar, ignorando ali qualquer eventual aporte de dinheiro, né, qualquer aplicação adicional, supondo que você de fato vai ficar só com esses 10 mil reais aplicados até chegar no 1 milhão, quanto tempo você levaria? Para a gente saber quanto tempo levaria para alcançar esse 1 milhão, vai depender do fator que a gente já discutiu aqui, que é o fator de juros. Né? De acordo com o tamanho dos juros, você pode chegar mais rápido ou mais devagar no seu 1 milhão de reais. Fazendo uma conta, né, um pouco mais fácil aqui, né, supondo que a gente tem uma taxa de juros de 10% por um período extremamente longo, vamos imaginar que você consiga de fato aplicar os seus 10 mil reais no investimento que vai render 10% ao ano. Quanto tempo vai levar para você alcançar 1 milhão de reais?
É possível? Sim, é possível. Vai levar em torno ali de uns 48 anos. Pô, Alex, 48 anos para eu sair dos meus 10 mil reais e chegar num milhão? É, essa é a realidade. Né? Não existe milagre, não existe mágica quando se trata de matemática. Mas o que é possível? Você pegar o terceiro elemento que eu trouxe para você, de disciplina e constância nos investimentos. Então, não apenas acumular aqueles 10 mil reais iniciais, mas conseguir guardar mais recursos ao longo do tempo para que o seu patrimônio cresça ainda mais rápido. Lembra do conceito de juros sobre juros. Quanto mais dinheiro você tiver na sua base, mais você guardar, maiores serão os juros. E no mês seguinte, os juros vai incidir sobre os juros anterior também, quer dizer, a espiral só vai aumentando e cada vez mais rápido você alcança o seu 1 milhão. Então sim, é possível. Agora, na questão de produtos de investimento, qual produto de investimento vai te fazer obter esse 1 milhão de reais o mais rápido possível? Seja 1 milhão, 10 milhões, não importa o valor que você quer alcançar. A questão é que os produtos que existem disponíveis no mercado financeiro como um todo, eles têm uma taxa de rentabilidade muito atrelada à nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Eu vou falar sobre a Selic um pouquinho mais em outro vídeo, mas por hora basta dizer que ela é a taxa básica de juros porque todos os investimentos, quando eles são calculados, eles têm como ótica, como rentabilidade mínima, essa taxa, que é a Selic, ou o CDI. E a partir dela, eles começam a agregar mais prêmio de retorno. Ou seja, a ação dificilmente você vai ter uma expectativa de retorno abaixo do CDI, porque ela tem risco. Então, quanto maior o risco, maior o prêmio de retorno que a gente espera obter. Mas nem sempre esse prêmio ele realmente acontece. Isso vai ficar para uma outra hora, porque esse assunto é um pouquinho mais complexo. De qualquer maneira, existe uma escala gradativa, né, de graduação de risco que a gente consegue encontrar alguns investimentos que podem te ajudar a alcançar esse 1 milhão. Bom, a gente falou ali dos 10% ao ano. Sim, é possível você encontrar aplicações com 10% ao ano de rentabilidade. Claro, nem sempre você vai encontrar uma aplicação que tenha o prazo que você precisa. Então, por exemplo, se você me disser que você tem ali uma aplicação de 10 mil reais para fazer, que você não vai colocar dinheiro ao longo dos anos, então você vai manter só aqueles 10 mil reais, e você precisa de 10% ao ano por 50 anos, estou arredondando aqui, né, os 48 para 50. Então você precisa desse 10% ao ano por 50 anos, talvez você não encontre um título de renda fixa, por exemplo, que tenha esse prazo de investimento, porque 50 anos é extremamente incerto, a gente não consegue saber de fato o que vai acontecer lá na frente, então existem poucos investimentos com prazo tão elevado. Mas o fato é que existem alguns títulos públicos, né, pré-fixados, com esse prazo mais alongado, prazo ali de 10 até 15 anos, em que você consegue ter uma expectativa de retorno por volta disso. Porque aqui no Brasil a taxa de juros ela é bastante alta, então os 10% ao ano é bastante possível. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, esse 10% ao ano você não vai conseguir encontrar fora da renda variável, é muito difícil, né? Você vai encontrar em ativos de renda fixa de países ou de empresas muito mais arriscadas, né? E não simplesmente na renda fixa básica, como é aqui no Brasil, né? Que você consegue num título público. Mais recentemente, eu estou falando agora em outubro de 2024, a gente via aqui no nosso mercado de títulos, no mercado secundário, títulos de renda fixa do governo rendendo em torno de 13% ao ano, 12,8% ao ano. Então é uma taxa bastante elevada. Não tem nenhum título ali de pré-fixado, acho que de 30 anos, acho que você talvez encontre de 15 anos. Já ajuda, mas perceba, né, é uma taxa bastante elevada e já te ajudaria a alcançar parte do seu objetivo. Um outro investimento que a gente já falou aqui é a renda variável, então investimento em ações, ele pode te ajudar. Só que a volatilidade no preço das ações ela é muito mais elevada. Você não consegue prever qual vai ser o retorno, né, nos próximos 5, 10 anos. Você consegue ter uma expectativa de retorno, mas não uma certeza, uma garantia de que ele vai se concretizar. Por que não consegue? Porque a volatilidade da bolsa é muito alta. Então a volatilidade das ações, quer dizer, aquela chance de um retorno mais alto também é para baixo. Então existe uma chance de que o retorno seja muito mais alto nos próximos 10 anos, mas ele pode ser muito mais baixo. A gente não consegue ter essa certeza. Para você ter uma noção, né, se a gente pegar aí nos últimos 9, 10 anos, você vai conseguir encontrar na bolsa um retorno médio aí nessa faixa realmente, né, dos 12% ao ano, né, algo nesse sentido. Só que quando você olha para a nossa renda fixa, acaba não sendo um retorno tão interessante. Só que mesmo tendo esses 12% a 15% ao ano, você vai perceber que há alguns anos o retorno ele é muito mais alto.
Então não basta você simplesmente comprar um investimento passivo e ficar com o dinheiro parado ali, né? Muitas vezes você vai precisar movimentar ele, né, para você aproveitar oportunidades de retorno mais alto e sair antes que haja algumas quedas de mercado. Né? Inclusive um investidor muito famoso, ele fala de uma das primeiras regras de investimento dele é não perca dinheiro. E a segunda regra dele, se eu não me engano, é lembre-se da primeira. Por quê? Se você evitar perder dinheiro, você já vai estar na frente da maioria dos investidores. E por último, e não menos importante, é um investimento que não é tradicional e ele acaba não sendo muito considerado como mercado financeiro. Ele acaba sendo um investimento considerado mais uma economia real, né? Quando eu falo economia real é porque o seu dinheiro ele vai estar voltando para o mercado mais físico, né, com pessoas, que é o quê? É o investimento em empresas. Então você investir numa startup, que é uma empresa inovadora de tecnologia, você investir num private equity ou venture capital, também são mais ou menos startups, né, são empresas que estão em fase de crescimento, porque quando você investe numa empresa em fase de crescimento, muitas vezes você vai obter um retorno não simplesmente desses 10, 15% ao ano. Você vai conseguir obter, às vezes, até mesmo 100% ao ano. Só que esse retorno ele demora para aparecer. Né? Não é possível você obter um retorno em startup, até é possível, né, mas é muito difícil, você obter o retorno, por exemplo, em uma startup, aplicando somente por 1 ou 2 anos. Geralmente os fundos que investem em startup, para você ter uma noção, eles têm um prazo de duração aí de cerca de 10 anos, prazo médio de 8 anos. Por quê? Porque eles querem multiplicar o capital deles por 5, 10, 20 vezes. Tem empresas, por exemplo, um Facebook da vida, que se você pegar o capital inicial investido e for ver o valor de capital dele 10, 15, 20 anos depois, foi uma multiplicação de mais de 100 vezes o patrimônio. Então, esse tipo de investimento em startups também permite você multiplicar o seu patrimônio exponencialmente. Só que ele tem um fator de risco muito elevado. Se você for pegar a taxa de startups que sobrevivem ao longo de 10 anos, você vai perceber que somente cerca de 5% delas é que sobrevivem e de fato dão retorno. Porque as demais acabam falindo, né? Nem todo negócio está certo. Diversas estatísticas demonstram que é muito difícil a sobrevivência de um negócio. Ainda mais no nosso país, né, com juros altos. E aí volta para aquilo que eu estava falando antes, né, a nossa taxa básica de juros. Se você tem uma taxa Selic básica muito elevada, por exemplo, hoje ali na casa dos 10,75% ao ano, o investidor de startup ele também vai pensar nisso. Ele vai falar assim, poxa, será que vale a pena eu colocar dinheiro numa startup, porque eu só vou ver o retorno daqui a uns 10, 15 anos? Ou é melhor eu colocar o meu dinheiro numa renda fixa que rende 11% ao ano, 13% ao ano? Então, acaba sendo um custo de oportunidade que os investidores medem, e é importante você medir também. Então, vale agora a gente recapitular quais foram os pontos que eu trouxe como segredos para que você consiga sair dos seus 10 mil reais e alcançar 1 milhão de reais. O primeiro é saber usar os juros compostos ao seu favor. Todo mês, e aí já pulo para o terceiro ponto, investindo o seu capital com disciplina e constância. O outro ponto que a gente falou foi sobre o risco. Então, você investir em produtos de baixo risco não vai te ajudar necessariamente a alcançar o seu objetivo. Muitas vezes, você vai ter que aplicar em produtos de investimento que têm um retorno potencial mais elevado, mas com isso também tem mais risco. E o quarto ponto é exatamente isso, sobre produtos de investimento. Então, se você precisa escolher um produto de investimento de acordo com o seu objetivo de retorno, é importante que você conheça cada um deles, conheça o cenário econômico, como montar uma estratégia adequada para o seu perfil. E se você quer realmente saber como construir uma estratégia de investimentos adequada para o seu perfil e uma carteira que vai te gerar retorno com constância, segue aqui o meu canal, ativa as notificações para que você possa aprender muito mais e investir muito melhor. Fica ligado que tem muito conteúdo vindo pela frente e aqui você aprende a investir bem melhor.